Fala, moleques e molecas, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Eu ouvi um canal de YouTube retardado falar isso, decorei, não sei de onde que é. Mas beleza, falando sério agora, população e urbanização, um assunto aí do Enem, nossa aula número 8, um assunto do Enem muito relevante, 7%, ao todo 51 questões no Enem de Geografia desse assunto. Vamos lá que esse assunto é muito importante. Conceito então de população. A população elas são estudadas através dos censos demográficos, tá bom? O IBGE, por exemplo, ele faz estatística de população, quantas pessoas habitam uma cidade, por exemplo, quantas pessoas tem no país. E para que serve isso? Para a formação de políticas e nas mais diferentes áreas do segmento da economia. Certo? Por exemplo, você vê que tem muita gente ganhando uma renda abaixo de um salário mínimo em tal região. Você precisa aplicar uma política pública ali, tá bom? Taxa de mortalidade e natalidade, é bem intuitivo isso aqui. Taxa de natalidade é o número de nascimentos, taxa de mortalidade, número de morte, certo? O que você vai fazer então? Você pega o número de nascimentos, multiplica por 100%, certo? Divide pelo total da população. Você tem uma porcentagem de natalidade, tá bom? Taxa de fecundidade, então é um número de filhos que as mulheres entre 15 e 45 anos têm, tá? Mortalidade infantil é quando uma criança morre antes de completar um ano de vida, e essa medida é feita a cada 100 ou cada 1000 crianças nascidas, depende do censo, tá? Expectativa de vida é o quanto que uma população alcança, quanto que uma população está vivendo, a expectativa é 80 anos. Então a população vive em média 80 anos, tá? Crescimento vertical, a gente diz que é uma diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, e crescimento vegetativo é a diferença entre mortalidade e natalidade, tá bom? Já vou adiantar aqui para vocês, ó, tá vendo? Eu tenho esse gráfico aqui, a minha linha azul, ó, é minha taxa de natalidade, a vermelha é de mortalidade, tá vendo, ó? Aqui, ó, o meu crescimento vegetativo é pequeno, porque tá nascendo bastante gente, mas tá morrendo bastante gente. Aqui também, porque tá nascendo pouca gente, mas tá morrendo pouca gente. E aqui eu tenho um grande crescimento populacional, a taxa vegetativa aqui é bem maior, tá bom? Porque tá nascendo muito mais do que tá morrendo. O bônus demográfico, então, ele é a situação que a população ativa com potencial de trabalho se encontra. Seria as pessoas que, vamos dizer assim, a gente diz que tem um bônus demográfico quando a gente tem mais pessoas economicamente ativas que podem trabalhar do que crianças e idosos que são pessoas não ativas economicamente, tá bom? Crescimento total, então, vai ser a diferença entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório, tá? Quantas pessoas saíram e entraram no local com relação ao crescimento vegetativo, certo? Essa taxa aqui de pessoas que aumentou. A população total, então, vai ser o crescimento total somado à população residente, tá bom? Os que já estavam e os que nasceram lá novo, tá? Aqui eu tenho um gráficozinho, ó, da fecundidade taxa de fecundidade do Brasil. Você pode ver que diminuiu bastante aqui, ó, em 2010, ó, fecundidade. Lembrando lá, a taxa de fecundidade, ó, é a média de mulheres entre 15 e 45 que têm filhos, tá bom? Pirâmide etária, a gente vai interpretar ela da seguinte forma. Países menos desenvolvidos, por exemplo, Moçambique em 2001, ela tem uma pirâmide etária dessa forma aqui, ó. Primeiro fazendo a interpretação, aqui eu tenho homens e aqui desse lado mulheres, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, se é a idade da pessoa, por exemplo, ó, de 0 a 4 anos, todas as pessoas de 0 a 4 anos estão aqui embaixo. E vai subindo. E aqui em cima, ó, pessoas mais de 80 anos, tá? Países menos desenvolvidos, essa pirâmide ela tem uma base bem larga e ela é bem fina aqui. Por quê? Acontece isso? Porque a taxa de natalidade é bem elevada em países subdesenvolvidos, só que a expectativa de vida é muito pequena, tá bom? Países em desenvolvimento, por exemplo, a Islândia em 2001, tem a base larga e o topo mais alongado, nessa configuração aqui. Por quê? A gente já começa a ter uma redução da taxa de natalidade, certo? E o aumento da expectativa de vida. Tá vendo que essa parte do meio aqui está grande? Porque o aumento de expectativa de vida das pessoas aumentou bastante. E em países desenvolvidos, por exemplo, Benin em 2001, a gente tem a base mais estreita e aqui em cima é maior, ela é mais arredondada em cima. Por quê? Diminuiu bastante a taxa de natalidade e a expectativa de vida aumentou bastante, certo? A gente tem aqui algumas projeções aqui, ó. Por exemplo, em 2003 espera-se que a gente tenha essa pirâmide etária aqui, ó. Não é do Brasil isso aqui, tá? É uma pirâmide genérica. Aí o que acontece? Ela vai diminuindo a base, vai aumentando a expectativa de vida das pessoas, até que ela fica com a base aqui, ó, fininha, e o topo aqui grandão, ou seja, estão nascendo poucas pessoas, as pessoas têm menos filhos, tá bom? E as pessoas morrem menos, tá? Transição demográfica, então,
É a passagem de uma situação de taxa de natalidade alta para uma taxa de natalidade menor, certo? A gente diz aqui, ó, que isso aqui todos os países eles passam por essa transição demográfica. Por quê? Ele começa aqui, ó, com uma taxa de natalidade alta, nascendo muita gente e morrendo muita gente. Aí depois começa a morrer menos gente, porque eles vão melhorando os métodos, a medicina, vai se desenvolvendo tecnologias. Só que acontece depois, na terceira fase, uma desaceleração demográfica. Porque as pessoas começam a ter menos filhos, tá bom? Sei lá, em países mais desenvolvidos, a pessoa tem 1, 2 filhos no máximo. E na quarta fase, que a gente estabiliza a população, a gente tem então baixa natalidade e baixa mortalidade. E essa linha pontilhada aqui, ó, é o crescimento vegetativo. Ó. Tá vendo que ele é pequeno aqui porque morre muita gente e nasce muita gente. Aqui ele começou a crescer porque está nascendo mais do que morrendo e depois ele cai. Tá bom? O Japão é um exemplo então de país que já fez essa transição demográfica. Porque se você for ver a pirâmide etária deles aqui, ó, seria uma pirâmide desse tipo aqui, ó, tá vendo? A base mais estreita e em cima largada. Então os países mais populosos do mundo, a gente tem a China e a Índia, certo? Que seguem aí com praticamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tá bom? Seguida da Índia, Estados Unidos e a gente tem Brasil em sexto lugar, com 210 milhões de pessoas, tá bom? A China, então, ela revogou, ela tinha a política para controlar essa explosão populacional, ela tinha a política do filho único, né? Só que ela revogou essa política devido a escândalos de aborto, certo? Infanticídio, abandono de criança, porque lá na Índia é assim, as mulheres, quando elas casam, elas vão para a família dos maridos. Ou seja, quem vai cuidar do pai e mãe quando envelhecer se ele só tem um filho e for mulher? Ninguém. Então, quando eles tinham mulheres lá, eles costumavam abandonar essas crianças, abortavam, coisa do tipo. Aí a China revogou essa política agora, para 2 filhos, por causa desses problemas aí, tá bom? E é o contrário da Europa, porque a Europa, como vocês podem ver aqui, ó, não tem nenhum país europeu. Aqui, ó, o primeiro que aparece, se eu não me engano, é a Alemanha, lá para frente, lá, que é o país que tem mais habitantes da Europa. Ou seja, na Europa a gente tem pouca população nos países e uma população muito velha, tá bom? Pouca natalidade. Easter egg? Movimentos migratórios, então. O que acontece na migração? A gente tem dois, é o movimento da população, certo? Pode ser imigração, que é a saída, ou imigração, que é a entrada de pessoas, tá bom? As pessoas, elas migram por diferentes motivos, né? Fuga de condição de subemprego, buscando uma vida melhor, fuga de conflitos, guerras e perseguições políticas no seu país, tá bom? A gente tem aqui que o crescimento horizontal ou saldo migratório é essa diferença de quantas pessoas estão entrando e saindo do seu país. Então a gente tem migração quanto a espaço, pode ser interno ou externo, por exemplo, êxodo rural, saída dos campos, ou êxodo urbano, saída das cidades. Externas, que ela vai ser ou intracontinental no mesmo continente, ou intercontinental, indo de um continente para o outro, da América eu vou para a Europa. Duração pode ser definitiva, vou migrar para morar lá para sempre, ou temporária, vou lá só por um breve período. A gente tem a forma que é voluntário, a pessoa é forçada a emigrar, ela é expulsa do seu país. E o controle, né, que ela pode entrar legal ou clandestino. Tá? A gente tem aqui as migrações pendulares, que são o quê? Pensa no pêndulo, tá vendo? Hora o pêndulo está aqui, hora o pêndulo está ali. Como assim? São migrações que as pessoas vão, só que depois elas voltam. A gente tem então as migrações sazonais, que são aqui, ó, são no caso as migrações temporárias, tá bom? Então são no caso as sazonais, que é por um período de tempo, por exemplo, a pessoa vai lá para o Nordeste, aí depois que fica muito seco lá ela volta, certo? Fica uma estação lá, são sazonais. A gente tem de transumância, no caso são deslocamento relacionado a pastoreio, de acordo com as necessidades do rebanho e tal. A gente tem deslocamento urbano ou que no caso a pessoa vai trabalhar, quando a pessoa mora muito longe de um local e tem que ir para outra cidade trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar lá em Londrina, então saio todo dia de Cornélio, vou para Londrina e depois volto. A gente tem o diário, que no caso é urbano-rural, a pessoa sai da cidade, também conhecido também como volante, né, os famosos boia-frias, a pessoa sai da cidade lá para trabalhar nos campos lá. E recreação ou turismo, certo? Com o objetivo de lazer. A pessoa fica um tempo lá no país, visitando no lugar, depois volta. A urbanização, então, ela é um fenômeno então, onde há a concentração de muitas pessoas em um lugar que oferece infraestrutura e desenvolvimento para as atividades econômicas e sociais das pessoas, tá bom? Ela é, então, ligada à migração, a população rural, muito êxodo, a gente teve muito êxodo rural, o pessoal do sítio foi todo morar dos campos, foi todos morar nas cidades que a gente tem hoje, a maioria pelo menos. Abrange aspectos sociais, antropológicos, tá? Que no caso tudo que tem antro é ser humano, tá bom? Econômicos, físicos, históricos,
Isso foi um processo de urbanização, ela ficou mais intensa na Segunda Guerra Mundial, quando houve intensa reorganização das cidades, tá bom? É, e no e chamar atenção aqui porque o que transforma realmente os ambientes das grandes cidades são os grupos dominantes, né, as pessoas que têm influência nessas cidades, tá? Uma breve história aqui da urbanização, então, ó, a gente tem que as primeiras civilizações chamadas civilizações hidráulicas. Por que civilizações hidráulicas? Porque elas acompanhavam os leitos do rio, certo? A egípcia, por exemplo, na Idade Média, devido à peste negra, a gente teve uma desocupação das cidades, as pessoas migraram para o campo, aconteceu o êxodo urbano, as pessoas saíram das cidades. Só que depois, no século XVI, começou a crescer bastante de novo as cidades, com as colônias de povoamento. E depois da Revolução Industrial e no mundo que a gente tem hoje no século XXI, a gente tem um mundo cada vez mais urbanizado, tá bom? Então, conceitos importantes aqui. Cidades, então, são aglomerados humanos, certo? A microrregião é um conjunto de cidades, tá bom? Perfeito, que apresenta, então, cidades próximas. A metrópole, então, ela é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e concentra muita economia e influência, tá bom? Conurbação é quando as duas cidades crescem tanto que elas se encontram umas com as outras, e megalópolis é um aglomerado de cidades onde fica difícil delimitar as divisas, tá? Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, a conurbação, então, tem a cidade A e a cidade B, a cidade A cresce tanto que encontra a cidade B, entendeu? Isso aqui é uma área, então, entre A e B é uma zona conurbada. A gente tem aqui, por exemplo, Maringá, a cidade de Sarandi, Maringá cresceu bastante ao ponto de entrar em Sarandi e Paysandu. Então isso aqui a gente tem o que, ó? Uma megalópole, certo? Por quê? A gente não tem bem definidas essas divisas, as cidades elas se juntaram, tá bom? Os problemas da urbanização, a gente tem que hoje, até 2050, 2/3 da população mundial, isso é muita coisa, tá, gente? Vai estar morando em cidades, tá bom? Por quê? Porque nas cidades a gente tem facilidade com infraestrutura, a gente tem água, sistema de esgoto, eletricidade, educação, saúde, tá bom? A gente tem 2 tipos de urbanização, que é a planejada, que acontece nos países mais desenvolvidos, que ela é bem planejada, bem estruturada. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Central Park, lá nos Estados Unidos, lá, ó, tá vendo como é que a vista de cima é muito bonito, bem planejadinho? E países pobres, onde a urbanização ela é impetuosa, a gente ocorre muito, é comum isso aqui, ó, formação de favelas. A população cresce de forma desproporcional, acaba se amontoando pessoas mais humildes aqui em favelas, onde ocorre problemas de subemprego, ou mesmo desemprego, desigualdade social, violência urbana, etc, tá bom? Hierarquia urbana aqui pra gente fechar, então, a gente tem, então, uma cidade, a gente sabe que algumas cidades elas têm mais influências que outras, perfeito? A gente tem então uma metrópole, que é a maior cidade que tem. As capitais regionais, elas são cidades grandes, só que menores. Elas são divididas então em capitais regionais A, que no caso ela tem menos de 1 milhão de habitantes, a B, que no caso é cerca de meio milhão de habitantes, e a C, que é 250 milhões de habitantes, tá bom? No caso aqui é 1000, tá? Desculpa, isso aqui é 1000, tá? Isso aqui tá errado aqui, tem que colocar 1000 aqui, tá bom? A gente tem esses centros subregionais, que então ocorre então uma subdivisão, né, dessas capitais regionais aqui. A gente é dividido em A e B, tá bom? Centros de zona, que no caso zona não é prostíbulo não, tá, gente? É zona de local, região, tá? Subdivide-se então em zona A cerca de 45 mil habitantes, no caso Cornélio Procópio, ele é uma subzona, é um centro de zona. E B, que no caso é 25 mil habitantes, 23 nessa faixa aqui, tá bom? E os centros locais, que são cidades de menos de 10 mil habitantes, tá? Que elas sofrem influência dos outros locais. Aqui a gente tem o esquemático dessa hierarquia. A gente tradicionalmente tinha esse esquema aqui, tá vendo? A cidade menor obedecia à cidade maior. Só que hoje a gente sabe que não é assim, porque a metrópole nacional ela exerce influência na metrópole regional, na centro-regional e na local. E a vila, no caso as cidades menores, elas são influenciadas por toda a cadeia, tá bom? Como por exemplo, você pega Sertanejo, uma cidade pequena, quem influencia ela? Cornélio Procópio, quem influencia Cornélio Procópio? Londrina, e assim por diante. Aqui, ó, a gente vai ver depois isso aqui melhor na aula 16, que é a urbanização brasileira, mas aqui eu trouxe só para aplicação prática para vocês. Aqui a gente tem, ó, na nossa região, Curitiba, ela é uma metrópole, tá bom? E ela tem influência com todos os centros aqui, ó, Londrina, é uma capital regional, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa,
E tá vendo que a metrópole, ela influencia as capitais regionais, as capitais regionais influenciam os centros regionais, enquanto esses mesmos centros estão influenciados pela metrópole. Tá bom? Essa é mais ou menos assim que a gente tem a cadeia de influência das cidades, aqui no Paraná. Então, tarefa 8 para ser entregada hoje. Perfeito, pessoal. Obrigado pela atenção. Fique então com esse mapinha aqui, ó, Geografia na minha infância, né? Mundo do Super Mario World. Obrigado.